Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Nós discutimos aqui toda semana o papel da televisão na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. Aconselhamentos psicológicos nas telas de TV já se tornaram rotina. São várias as emissoras abertas e fechadas que buscam audiência com esse recurso, tanto em programas de auditório como na forma de entrevistas. O Ver TV de hoje quer saber quais os limites éticos dessa prática e como se constrói esse tipo de programa. Para isso, nós convidamos Maíra Muring Volpe, socióloga, doutora em Sociologia pela Universidade de São Paulo, com a tese O Divã no Palco, um estudo sobre programas de auditório na TV brasileira. Regina Volpato, jornalista, trabalhou nos canais Futura, Band News, Rede TV e no SBT, onde apresentou o programa Casos de Família durante 5 anos. E Maria Ângela Santa Cruz, psicanalista, integrante da equipe gestora da Clínica Psicológica do Instituto Sede Sapiense. Muito obrigado às três por terem aceito o nosso convite. Mas antes de começarmos a conversa, vamos ver mais alguns dados, mais algumas informações sobre o tema de hoje nesse VT. Vamos ver. Eu não consigo te seduzir. Desta maneira, qual a minha resposta? Com a arma na mão, eu vou fazer absolutamente você tomar consciência da minha importância, do meu poder sobre você. Participações como essas são questionadas por conselhos de psicologia, que consideram antiético fazer diagnósticos no ar. Por outro lado, profissionais acostumados a aparecer na TV se defendem, dizendo que é uma forma de popularizar a prática da psicologia. O que você achou no geral do programa? Eu achei que a gente tem que tomar muito cuidado com as generalizações, não é verdade? Os programas mostram, muitas vezes, desavenças familiares ou entre vizinhos. Há indícios de que algumas dessas cenas são fictícias, armadas para apimentar o programa. Mas há também evidências de que muitas são reais, com as pessoas expondo em público problemas pessoais. Quase matei ele em Guaratinguetá. Quase me matou. Quase me matou mesmo. Eu tô recalcado que eu fui trabalhar, Cristina. Eu cheguei do meu serviço, ele tava dentro do banheiro com meu marido. Casos reais são trazidos ao palco depois de buscas realizadas não só pelas equipes de produção, mas por colaboradoras, geralmente mulheres que fazem esse trabalho. Sem vínculo formal com as emissoras, elas são decisivas para o sucesso dos programas. Faz parte do espetáculo a participação do auditório, formado por pessoas recrutadas em diferentes bairros da cidade. Elas são atraídas pelo glamour da televisão, pela possível proximidade com os artistas ou simplesmente por ter mais uma forma de entretenimento, além dos lanches e de pequenas ajudas em dinheiro que alguns programas oferecem. Boa, eu estava comentando aqui que alguma dessas informações estão na tese da Maíra, que trabalhou e pesquisou a formação, né, desses auditórios. Mas eu queria comentar com a Regina. Falar uma coisa com relação à plateia. Pois não. Enquanto uma vez eu estava fazendo caso de família, estava um calor, né? E aí uma das moças da plateia falou para mim, sabe por que eu vim aqui hoje? Eu falei, por quê? Ela falou, por causa do ar-condicionado. Então tem mais... Aqui é tão fresquinho. Além do lanche, da sociabilidade, tem o ar-condicionado. Por causa do ar-condicionado. Na minha casa está muito quente, eu passo a tarde toda aqui, é mais gostoso. Mas, Regina, como é que foi essa sua experiência de 5 anos nesse programa que cria tensões, tanto lá dentro como fora, né? Há críticas fortes contra esse tipo de programa. Assim, foi uma experiência maravilhosa e o Casos de Família, eu acho que quando você muda o apresentador, você muda muita coisa. E o Casos de Família, quando eu fazia, eu acho que tinha uma vibração muito diferente do que o Casos de Família agora atual, né? Que acabou de sair do ar, mas a segunda fase do Casos de Família. Foi um enorme desafio, porque eu apresentava jornal na bancada, eu era apresentadora do Band News, então a minha realidade era outra, a minha rotina de trabalho era outra. E quando eu fui convidada para fazer um teste para o Caso de Família, foram vários testes, porque tinham várias pessoas que estavam ali, né, concorrendo à vaga.
Eu fui me perguntando, né? Mas eu fui achando interessante, o desafio foi me seduzindo e comecei a fazer às escuras, não sabia, e acho que no final dos 5 anos eu achei o meu jeito de fazer, eu achei a minha maneira de conduzir aquelas histórias, e eu acho que para mim foi muito gratificante, e eu acho que as pessoas que participavam dos programas quando eu apresentava saíam de lá melhores do que quando elas tinham entrado. Ângela, como você vê essa presença de casos que pode ser, às vezes, a maioria, né, segundo inclusive a grande parte, são reais mesmo. A vida familiar, a vida privada sendo exposta no palco e na tela. Então, acho que tem várias coisas para pensar. A primeira delas é essa ascensão da importância da vida privada no espaço público. Quer dizer, a TV acaba publicizando questões, conflitos que são pessoais, que são individuais, que são privados, numa dimensão que é pública. E isso é correspondente ao declínio das questões públicas que não estão sendo debatidas, e aí acho que tem uma correspondência na vida cotidiana, inclusive, na nossa vida cotidiana. Bourdieu dizia que as coisas são escondidas para as outras serem mostradas, né? As coisas cotidianas, na vida cotidiana, inclusive, a gente, nas relações sociais habituais, eu fico muito pasma de ver como é mais importante falar do capítulo da novela de ontem do que da manifestação de junho, entendeu? Então, é curioso, quer dizer, o que é que fez com que de algumas décadas para cá a vida íntima, a vida privada assumisse essa importância. Tanto que os reality shows tomam conta também dos programas de TV de um jeito que você viu-se como fulano lidou com... Quer dizer, o que é isso? O que é, de repente, o esvaziamento das questões que dizem respeito ao comum, ao coletivo, à nossa vida cotidiana, inclusive coisas que dizem respeito ao próprio sofrimento psíquico. Então, o modo como... Estava conversando rapidamente com vocês antes, o modo como hoje se trata a questão do sofrimento psíquico, ou é via moralização do sofrimento psíquico, e eu acho que a categoria psi, tanto psicólogos como psiquiatras ajudam nessa moralização, ou seja, isto é certo, isto é errado, isso se faz assim ou assado, como na vertente da patologização e medicalização, quer dizer, tudo é passível... Tem remédio para dormir, remédio para acordar, para ficar alegre. Tudo é passível de ser medicado, né? Ainda que a medicalização seja uma redução, uma questão médica, problemas que são mais complexos do que a questão médica, né? Então, agora, de qualquer forma, para mim, eu fico muito mais ainda com a surpresa, como assim, tanto interesse por conflitos que são privados. Maíra, pegando agora essa questão, uma parte do teu trabalho também se referiu à formação, à busca desses casos para serem levados para a tela. Casos, às vezes, escabrosos, ou de sofrimento, como você disse, sofrimento pessoal grande, né? Como é que eles são montados? Quer dizer, como é que são descobertos? Aqueles que são reais, verdadeiros. Eu acho que existem uma pluralidade de formatos de programa em que trazem depoimentos de pessoas comuns para o palco, que dão visibilidade a essas falas. Eu estudei alguns desses programas, eu não posso falar de maneira geral, mas eu estudei a produção de casos de família, quando a Regina não estava mais lá. Que pena, que pena. E a produção do programa da Márcia. E no SBT eu pude fazer minha pesquisa de maneira mais... eu pude participar da produção do programa, acompanhar a produção do programa. E essas pessoas, existe um sistema de busca dessas pessoas, uma indústria, como a gente estava dizendo, que mobiliza uma série de profissionais que pertencem à emissora e também tem engajamentos informais. Então, a pauta do programa é montada, alguns temas são selecionados, daí conflitos maiores e menores, são diferentes os temas. E daí existem os produtores, eles têm vínculos com contatos e são elas que fazem a intermediação entre as suas comunidades, porque elas circulam e buscam pessoas em alguns bairros, geralmente bairros mais periféricos, na Grande São Paulo.
e pré-selecionam algumas pessoas que estejam dispostas a contar suas histórias. E pelo que na minha pesquisa eu vi que pelo menos o SBT tinha uma preocupação de trazer pessoas que se encaixavam nesses temas. Então, se era uma mãe e filha, de fato, mãe e filha, ou então agora, são duas, parentes, enfim. Uma perguntinha. São duas questões. Primeiro, você tem que ter o tema, depois você tem que descobrir pessoas que têm a vivência do tema, ou têm aquele problema, e depois saber se elas estão dispostas a se colocar em público. E depois se elas falam de uma maneira que seja adequada para a televisão. Isso. Quer dizer, não difícil, é uma tarefa filtro. fácil. Não. Né? E Não. como é que você... Mas os temas são criados, não existe uma demanda, pelo menos para esses programas de TV, as pessoas não procuram os programas de TV. Os temas são elaborados pela produção. Sim, mas aí tem que achar o tema. E daí, sim, o produtor e a Contato vão atrás de possíveis candidatos e, de fato, existe uma seleção. A Contato faz uma pré-seleção de possíveis interessados em participar, em contar a sua história. E daí o produtor vai até a casa das pessoas, entrevista essas pessoas, vê se de fato elas conseguem falar na televisão, se conseguem se expressar, e depois elas fazem uma segunda entrevista na emissora, e daí os casos, pessoas que falam melhor, que têm um conflito maior, eles têm também um ranqueamento das pessoas para entrar no palco, até que elas participam, até que elas vão... O que leva essas pessoas, ou a maioria delas, a se expor dessa forma? Bom, existe uma série, na minha pesquisa eu consegui ver uma série de sentidos que as pessoas davam para contar a sua vida. E eu percebi que para esse formato de programa na televisão, a figura do psicólogo ela era importante, mas era um pouco diminuída. Não era de fato o grande motivo que levava as pessoas, que mobilizava as pessoas a contar suas histórias. Eu percebi uma série de coisas. Quando eu conto que foi essa a minha pesquisa, as pessoas falam, mas as pessoas queriam dinheiro, elas participam por causa do cachê, porque as pessoas são remuneradas pela participação. De fato, o cachê para algumas pessoas faz sentido, é importante, as pessoas precisam desse dinheiro. Mas ele também não explica por que as pessoas participam, por que contam as suas histórias. Também isso não é um motivo forte que mobiliza. Existem, na verdade, camadas de explicação que se sobrepõem. Então, no grupo de entrevistas que eu fiz, dos sentidos era o seguinte: a pessoa queria se comunicar com alguém que não fazia parte do caso. Da vida dela. Não fazia parte da trama que estava no palco. Ali tinha, sim, ela queria, um caso, por exemplo, de mãe e filha, uma queria reclamar para a outra, e daí usava o programa para, você é muito folgada, enfim. Mas, na verdade, ela também queria se dirigir a alguém que estava para fora daquele espaço e que poderia assisti-la. Então, era uma comunicação com alguém, uma mensagem que eu chamei de uma mensagem particular, alguém que está fora daquele espaço da intriga e ela, de alguma forma, entra em contato com essa outra pessoa. Sim. Também teve alguns casos, por exemplo, de Casos de Família fez um programa sobre violência escolar. Então, uma professora foi chamada e para ela era importante participar, não só para que ela não queria aparecer, não tinha, a intenção dela não se resumia àquela atuação, mas ela achava que como professora era um tema muito relevante. E como ela tinha sofrido violência, então falar sobre violência escolar, ela era importante, ela ocupar esse papel. Você sentia isso, Regina? Eu senti assim, uma necessidade muito grande das pessoas que iam lá participar, uma necessidade muito grande de ser ouvida. De ser ouvida. Então, o fato de estar lá e ter uma plateia toda, e ter uma apresentadora, e ter a equipe, todo mundo assim, fala. Agora, conta, nós estamos falando aqui... Explica. Porque você acabou de definir um dos motores da busca de um profissional psi. Querer ser ouvido. E querer ser ouvido fora do circuito, tá certo? Das pessoas que estão envolvidas em algum tipo de conflito. Agora, vocês... Só concluindo isso.
Agora, por que em público? Não é porque... Mas daí tem uma outra questão, porque isso eu percebi, assim, porque não é só o psicólogo no palco, mas é ser recebido pela equipe de produção. Então, o fato de ser escolhido, vir um carro buscar em casa, passear de carro, fazer um trajeto da cidade que a pessoa não está acostumada. Chega na emissora, faz cabelo, maquiagem. Come no restaurante da emissora. Então, isso também está envolvido na ida, não só falar. Falar também é importante. E muitas vezes a televisão ocupa um papel, talvez até de Estado, porque a pessoa vai falar no programa que eu não tenho emprego. Ela sabe que não é o apresentador que vai dar um emprego, não é o Silvio que vai dar um emprego, mas ela acha que se ela falando publicamente aquilo, ela, de alguma maneira, alguém pode ajudar. Posso? Não, pode, claro, por favor. Não, é que vocês estão se referindo a casos, você falou mãe e filha, emprego, etc. Tudo bem, esses são casos sérios, importantes. Mas não tem a ver com aquele que a gente mostrou aqui na abertura, que são mais escabrosos, que são até meio chegam até ao jocosos, humor, né? Eu ia falar humor negro. Eu tive a sorte de não precisar apresentar nenhum programa dessa maneira. Não era desse tipo. Nos 5 anos que eu fiquei lá, eu não fiz um programa do qual eu não me orgulhasse ou no qual eu falasse, poxa vida, hoje foi meio complicado. Assim, eu não teve cenas de violência, de agressão, foram... Você deve saber, né? Você fez assim, então, assim, foram 5 anos. E, aliás, vindo para cá, o Xavier, motorista, falou para mim, aprendi muito com a senhora. Eu falei, aprendeu? Aprendi, porque eu tenho 5 filhos, 4 são mulheres, e assistindo casos de família, eu aprendi muito. Aprendi muita coisa, passei a ser uma pessoa melhor, eu vim emocionada para cá. A televisão cumpre esse papel. Quer dizer, o externo... Deveria cumprir, né, não, de educar. Acaba fazendo esse papel, tendo esse papel? Olha, deveria cumprir. Como a Regina acabou de dizer, deveria cumprir. Francamente, não é que eu tenho visto. Não, mas essa busca por resoluções de problemas através da TV, através da mídia. O que é bastante complicado, porque, na verdade, cada sujeito tem lá a sua particularidade, não é? E uma solução que serve para todos é uma solução de massa. Uma coisa é isso que você deu um gancho importante aí, Maíra. Eu acho que as pessoas se sentem desamparadas civilmente e não têm a quem recorrer. Acho que isso é uma coisa. Acho que isso, a ausência do Estado em questões importantes do cotidiano, acho que é para ser considerada, e não é psicólogo e psiquiatra que vai resolver isso, muito menos a televisão. Agora, a televisão pode entrar nesse vácuo aí, onde o Estado não está respondendo com com o amparo civil fundamental. Agora, respostas que sejam formas mágicas e que sirvam para todos, sem chamar as pessoas, para convocar as pessoas a pensar sobre o que estão vivendo, sobre os seus conflitos, sobre as suas questões, eu acho um pouco complicado. Ângela, eu vou ter que fazer um rápido intervalo, mas nós vamos seguir com essa conversa dentro de um instante. Nós voltamos já. Estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje aqui com as nossas convidadas sobre os aconselhamentos psicológicos na televisão e os programas de auditório que tratam desses temas. Nós fomos ouvir algumas pessoas na rua sobre esses programas que exibem conflitos familiares, ou entre casais, entre vizinhos, e esses programas contam com a participação de psicólogos. Vamos ver o que essas pessoas acham desse tipo de programa. Vamos ver. Eu, sinceramente, não gosto. Particularmente, eu não gosto. Eu acho irreal. Não acho, assim, uma coisa que é espontânea. A gente tem que ver alguma coisa que acrescente nas nossas vidas. Não que diminua, porque você fica participando de problemas que não é teu, coisas que não é tua, coisas muito particulares e talvez coisas até manipulados, né? Não se sabe na realidade. Eu acho importante, né? Porque cada coisa que sai ajuda o pobre, né?
nada atrapalha, sempre ajuda, isso é importante, né? Tem gente que se espelha no que acontece no programa, né? Mas às vezes parece até real, mas só que como é muito forçado, a gente vê que é tudo combinado. Eu tenho conhecidos que já participou da plateia e já é tudo combinado. É tudo artificial. As pessoas são pagas para ir lá fazer barraco. Intimidade a gente discute em casa com a família, não pro público, né? Eu acho legal, não perco um capítulo. É muita coisa que acontece que é na vida real, né? Aí as outras pessoas também acabam passando por isso. Aí se identificam, né? Não gosto. Acho que não é saudável. Acho que intimidade é uma questão privada de cada um, né? Bom, nós voltamos à questão da vida privada, da intimidade, mas também da forma como esses casos são montados. Parece que a maioria da população acha que são montados, né? Não são casos reais. Na sua pesquisa, e depois a Regina também pode dizer, até que ponto há realidade e a que ponto há dramatização? Bom, Lalo, de fato, os casos são revividos no palco. Então, minhas entrevistadas diziam que tem um nervosismo, tem o produtor que pede para que as pessoas falem, porque elas não estão no palco para serem tímidas e falarem pouco, então elas têm que viver com intensidade aquela história, Então, nesse sentido, bom, é uma representação ou é uma apresentação do que elas viveram? De fato, tem um quê, sim, porque elas não vivem mais aquele caso entre quatro paredes ou entre os vizinhos. Então, de fato, em alguma medida, elas se apresentam. E elas sabem que elas foram selecionadas porque elas falam bem, porque elas se expressam bem. Então, não, agora, tem um sentido, eu posso dizer então nesse sentido que é uma representação. Por outro lado, sobretudo, eu estudei casos de família, eles tinham uma preocupação de não ter casos armados, de não trazer duas pessoas que não tinham vivenciado aquela história. Por outro lado, por exemplo, eu não pude entrar na produção da Bandeirantes, então... Bandeirantes era, como se chamava? Márcia, era o programa da Márcia. Então, produtores e também outras entrevistadas que faziam plateia e que assistiam a gravação da Márcia me diziam, não, ali eu desconfio que seja caso armado, então, não sei... Você teve mais dificuldade na Bandeirantes para fazer a pesquisa? Sim. Eu pude acompanhar da plateia, mas não ir para os bastidores, não acompanhar o trabalho dos produtores. Na época que eu estive no SBT, tinha uma preocupação muito grande da emissora em checar os casos, porque às vezes as pessoas poderiam combinar entre elas e os convidados tentarem enganar a emissora. Eu lembro que tinha uma preocupação muito grande e, na dúvida, o caso não era selecionado, por melhor que fosse a história. Então, assim, na época que eu estive lá, eu senti essa preocupação, aliás, desde o começo, desde a época dos testes, né? Nesse aspecto, assim, todo o tempo teve essa preocupação. Agora, há programas, nitidamente, eu soube de casos em que as pessoas participam de um programa dramatizando um caso, depois estão no outro programa dramatizando outro caso. Quer dizer, viram profissionais do auditório. É verdade. Sem dúvida. É verdade. Mas o público capta, né? Eu acho, assim, uma tremenda bobagem achar que se engana. Não, tanto capta que você viu na rua. Pois é. Né? Sim. Mas é muito flagrante. Eu não sei também, talvez para o telespectador ou para as pessoas que frequentam a plateia, eu acho que elas veem aquilo, elas conseguem diferenciar e elas desconfiam, mas talvez o mais importante seja a trama, seja a história que é narrada, mais do que é verdadeiro ou falso, mas o que isso faz pensar sobre a minha vida, o que isso me leva a refletir sobre a minha condição. Como uma novela. Mas como uma novela. Faz pensar? As minhas entrevistadas diziam que sim, que era importante. Sim, não porque para mim essa é uma questão, se faz pensar. Eu acho que sim. E aí, qual é a questão? Repete só, por favor. Não, se os casos fazem pensar, porque poder recontar a história e com um destino, quer dizer, ter um destinatário é importante, é uma vivência, é uma experimentação importante. Que o destinatário seja público, eu acho que é uma questão. Que haja um psicólogo dizendo isto é certo ou errado, eu acho muitíssimo complicado,
Porque, a rigor, o psicólogo não é para dizer se isso é certo ou errado, é para outra coisa. Podemos falar mais sobre isso. Mas a pergunta é se faz pensar. Eu acho que faz. Porque teve aí um entrevistado que disse, olha, eu penso na minha vida a partir das coisas que eu vejo lá. Se isto funciona desse jeito, eu acho que cumpre uma função bacana. Acho que é complicado quando chapa numa resposta automática e que aí não faz pensar. Aí me parece que né, é um desserviço mesmo. Sem dúvida. E a presença do psicólogo? Você fez uma restrição aí. Os conselhos de psicologia, tanto os regionais como o federal, têm aberto até investigações administrativas internas, éticas, em relação a algum desses psicólogos. Há alguns que têm já várias, eu chamaria de processos, entre aspas, né, dos conselhos. Como você vê esse cuidado que o psicólogo deve ter nesse tipo de participação? Bom, eu sou psicóloga e estou aqui, não é? Talvez se fosse um outro programa eu não o conselho estivesse, não, o conselho não, o conselho só para deixar claro, o conselho não impede nem proíbe. Não impede. Mas estabelece algumas regras. Mas estabelece regras. E entre elas, eu acho que tem uma coisa para se pensar, que é o que é que o psicólogo, quando está em público, nessas situações desse tipo de programa, o que ele diz, como ele diz e para que ele diz. Não é? Então, eu ouvi qualquer coisa do psicólogo fazendo um diagnóstico em público. Isso não é possível, isso não é ético, inclusive. Né? Há um risco até da cassação do registro profissional, né? Por infringir a ética. Ajudar a debater uma questão, eu acho que essa é uma função importante. Agora, patologizar a situação, moralizar a situação, dizer o que o rapaz tem que fazer, o que a moça tem que fazer, o que a mãe tem que fazer, o que o filho tem que fazer, não é para isso que serve, a rigor, a função do psicólogo, não é para isso. A função do psicólogo é ajudar a que as pessoas... Nem no consultório. Muito menos no consultório, que as pessoas possam pensar e problematizar suas vidas e poder voltar a ter responsabilidade sobre a sua própria vida, não é? Se responsabilizar pelas suas escolhas, digamos, né? Agora, eu não sei dizer o que eu vejo pouco, na verdade. Eu queria colocar aqui na nossa conversa, nós ouvimos no Rio de Janeiro a psicóloga Maíra Dourado. Ela publicou há 4 anos no blog Cotidiano Psi um protesto, um artigo contra a banalização do trabalho do psicólogo na televisão. E agora, 4 anos depois, nós fomos ouvi-la para saber se as coisas mudaram. Vamos ver o que ela disse. Nos últimos 5 anos, eu tenho percebido uma grande melhora na forma como o psicólogo tem sido tratado na televisão brasileira. Em 2008, teve uma novela, Beleza Pura, que retratou o psicólogo de uma forma muito caricata e muito negativa. E não houve nenhum posicionamento do órgão competente contra isso, né? E aí a gente percebeu o quanto que isso vinha se repetindo. Só que de lá para cá, né, nos últimos 6 anos, isso vem melhorando. A TV brasileira vem evoluindo no sentido de como retratar o psicólogo, que já é algo complicado, já é algo subjetivo. Quando você vê um engenheiro, você já pensa lá o que o engenheiro faz, um médico, idem. Mas o psicólogo não, o psicólogo trabalha com a subjetividade. Agora a gente tem o Sessão de Terapia, que é algo que vem retratando sessões de terapia semanalmente, né? E ele fala de uma forma muito real do psicólogo, que todos os psicólogos têm avaliado de forma positiva. É muito complicado quando a gente fala de relações humanas, a gente fala de diagnóstico das relações humanas. Porque a gente tem que ter muita cautela quando a gente olha para esses diagnósticos repentinos. Porque o diagnóstico é algo que você dá com conhecimento, com contextualização, com presença. Você acompanha o sujeito, acompanha a família, acompanha a criança ao longo de um determinado tempo. O formato da Supernanny traz à tona algo muito relevante para o nosso contexto, para a nossa sociedade atual. Hoje em dia, não existem mais famílias grandes, famílias que as pessoas se referenciam e legitimam o falar da avó, o falar da bisavó, o que um vizinho, o que uma pessoa mais experiente fez. As famílias hoje em dia são muito pequenas e são muito sozinhas, então elas precisam de um referencial.
E da onde é que está vindo esse referencial? Da mídia, do Google, da televisão, né, da internet. E o Super Nanny traz um referencial, né? Acredito até que todos os programas que falam sobre relacionamento humano e de pessoas, que é algo muito curioso, né, traz um referencial. E aí as pessoas começam a seguir. Traz para as famílias que têm aquilo, uma forma delas se identificarem. Não, existem outras famílias com problemas semelhantes ao meu. Eu vi você concordando quando ela estava falando. Eu acho que ela falou uma coisa super importante, que na verdade eu desdobraria um pouco assim. As pessoas se desautorizam nas suas experiências, e desautorizam as experiências, inclusive, de avós, de tias e tal, autorizando os especialistas. Então, ninguém mais sabe dar banho em bebê, precisa de especialista para ensinar. Né? A Super Nanny. E tem a Super Nanny, que simplesmente desautoriza a possibilidade das famílias se escutarem nas dificuldades que têm. Então, eu acho que a gente vive uma situação de uma produção de modos de vida, de existência, que são muito complicados, são muito fechados, as famílias estão muito isoladas, as pessoas são isoladas em si mesmas, são muito fechadas. Não sei se é questão de falta de referência ou de uma coletivização das experiências. Se dá muito pouca importância hoje ao vivido e à experiência e se acredita ao especialista a possibilidade de que ele saiba tudo. E é isso que se espera do psicólogo. O psicólogo não pode dizer o que é que uma mãe tem que fazer com o seu filho. Uhum. O psicólogo pode intervir no conflito que existe, para ajudar a ambos a se ressituar diante desse conflito, mas não pode dizer como é que a mãe vai cuidar do seu filho. E muito menos uma Super Nanny. Mas isso acaba acontecendo. Regina, os psicólogos que participavam do programa, eles tinham algum conflito? Quais eram as limitações? Você percebia isso? Quer dizer, eles se colocavam algumas limitações, não cometer alguns equívocos, por exemplo, de dar conselhos, etc. Eu notava uma preocupação deles, porque o doutor Hildo, especificamente, já trabalhava em rádio, numa rádio comunitária e tal, então ele já tinha uma certa experiência. Eu não me lembro de ter vivido alguma situação do tipo, assim, ou de receitar, ou de dar diagnóstico, ou de receitar algum remédio e tal, mas eu me lembro de muitas vezes eu não concordar com a fala da doutora Anaí, e quando ela falava, por exemplo, não, porque isso não pode, eu não me aguentava, então eu perguntava, mas por que não pode? Dizia que aquilo que a pessoa não podia fazer aquilo. Não, mas isso não pode. Eu falava, mas por que não? Por que não? Né? Por que tem que ser assim? E aí, às vezes, a participação dela, que devia ser de 5, 6 minutos, ficava até um pouquinho maior, porque aí a gente tinha que acabar aquela discussão, né? Talvez por ser jornalista, né? Essas coisas, é assim, é assado, me incomodam um pouco, então eu debatia com ela. Mas eu não me lembro de ter tido diagnóstico, até porque eles tinham pouco tempo para falar, e eram muitos casos, então era realmente uma pincelada, era só um arremate e não se estender muito além disso. Nós estamos terminando esse segundo bloco, mas eu queria deixar uma pergunta no ar. Um outro atrativo para quem vai a esses programas não é também a possibilidade de ouvir um psicólogo na medida em que, por exemplo, ele não tem recursos para ir a um consultório, para ir a uma clínica? Eu deixo essa pergunta aí para a gente pensar no último bloco. Nós fazemos mais um intervalo e voltamos em seguida com o VerTV, que conversa hoje sobre essa participação da psicologia ou dos psicólogos nos programas de TV. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o VerTV, que conversa hoje sobre os aconselhamentos psicológicos nas telas da TV. E eu deixei no ar uma pergunta no final do último bloco, eu queria ouvi-las a respeito. Será que esta não seria também uma forma, esse acesso a esses programas não seria uma forma das pessoas buscarem aconselhamentos, já que elas não podem pagar por eles?
Eu acho que posso. Pode? Eu acho que sim, é um caminho, mas eu acho que ele não é uma motivação, mas ela não é única. Eu acho que, na verdade, o papel do psicólogo, ele não é tão importante como a gente imagina assistindo esses programas. Como eu estava dizendo, existem outras motivações. E nas minhas entrevistas, muitas das pessoas que iam como convidadas para o palco me diziam: eu não escutei o que ele falou, eu estava tão nervosa que durante a gravação eu não me lembro, eu fui ouvir depois quando eu assisti em casa de novo. Ou então eu prefiro assistir em casa do que quando eu estou na plateia assistindo o programa, porque daí conseguia, ou por causa dos VTs que eram colocados, conseguia entender melhor a história que era contada no palco e também o que o psicólogo falava. Então, eu acho que tem uma diferença entre as pessoas que participam, seja no palco, seja na plateia, e os telespectadores que veem com frequência essas emissões. E que dão respostas à Regina, dizendo, aprendeu, né? Exato. Funcionou. Mas você estava falando no intervalo sobre a questão desse... É uma questão do atendimento, né? Essa é uma forma de atendimento, é a questão do atendimento público, né? Da possibilidade do acesso a serviços psicológicos gratuitos. Então, o que eu estava dizendo é que eu acho que a gente tem um movimento pela reforma psiquiátrica no Brasil que é muito importante, que está em curso e que ainda falta um montão de coisas para serem feitas, mas é super importante, assim como a implementação do SUS, que é super importante. E, a rigor, a gente tem na atenção básica um dispositivo que é a Estratégia de Saúde da Família, que, entre outras coisas, interviria nas próprias unidades familiares em função da circulação dos agentes comunitários de saúde que são da região, que são do território, não é? E onde isso existe, nas cidades onde, de fato, está implementada a atenção básica, a Estratégia de Saúde da Família, funciona. E funciona bem. São Paulo é muito complicado, porque nunca se implementou de fato o SUS. Na região norte, a gente tem lugares onde funciona a estratégia de saúde. E funciona o atendimento psicológico. Na verdade, são intervenções nos conflitos familiares e nas questões familiares. E aí, esses que às vezes vão para a tela, né? Esses que às vezes vão para a tela. E aí, tanto tem a dimensão psicológica como a questão da saúde em geral. Agora, está certo que a rede pública de saúde cada vez oferece menos possibilidades de atendimentos psicológicos, seja individuais, em grupos de família, de casal, enfim. A clínica do SEDES, nesse sentido, é uma certa reserva, é uma certa resistência, uma clínica de serviços, não é governamental, é ligada a uma instituição filantrópica que oferece tanto atendimentos gratuitos, isentos de pagamento, como atendimentos pagos para aquelas pessoas que efetivamente podem pagar. Agora, é uma certa ilha no meio de uma rede de atenção à saúde que ainda está muito fragmentada. A gente podia dizer que se aumentasse esse serviço público de atendimento psicológico, diminuiriam as idas aos programas de auditório, aos programas de televisão? Não? Eu acho que não, porque a Ira está dizendo que as pessoas vão por outras razões e não necessariamente para endereçar suas questões a alguém que possa ouvi-las. Acho que tem uma opção de coisas em jogo. É uma rede de sociabilidade que é mobilizada, que leva essas pessoas, que tira essas pessoas de casa para ir para a televisão. Não é só o psicólogo no palco, eu acho que tem uma série de ganhos materiais e simbólicos que mobilizam essas pessoas. E o psicólogo é uma delas. Quando eu entrevistei a doutora Anaí, ela dizia, não, eu dou só uma luz, eu falo alguma coisa, porque o meu tempo é muito curto, eu não conheço as histórias. E, de fato, o papel dela não é aquele. Eu acho que ela tem consciência que não dá para... E o doutor Hildo, a doutora Anaí também, mas o doutor Hildo, infinitas vezes, ele falava, olha, aconselho você ir no endereço tal, que tem ali um atendimento gratuito e tal. O doutor Hildo continua no programa? Quando eu fui fazer entrevistas, não mais. Eu não consegui falar com ele. Grande figura. Agora, uma outra crítica, você falou do encaminhamento para atendimentos gratuitos. Mas uma outra crítica que a gente vê, e inclusive o Conselho está muito preocupado com isso, é a da promoção. Quer dizer, é o contrário. Psicólogos que buscam promoção
através dessa participação. Psicólogo artista, né? Para chamar clientes. Esse é um problema, né, que precisa ser visto com um certo cuidado. Sem dúvida. Agora, eu queria colocar uma outra questão aqui no programa. Nos canais de TV paga, há uma onda de seriados que retratam sessões de psicanálise. Aí não é a apresentação do psicólogo, né, a figura do psicólogo, é a sessão da psicanálise mesmo. O canal GNT apresenta a série Sessão de Terapia, foi mencionado aqui. O Canal Brasil estreou neste mês de agosto a série No Divã do Dr. Kurtzman, que mistura realidade e ficção em um talk show, conduzido por um terapeuta, que na verdade é um ator argentino, chamado Fábio Marcoff. O ator é argentino e Buenos Aires é conhecido, eu acho que tem a ver com isso, né, como a capital mundial da psicanálise, ou a meca da psicanálise. São 19 mil profissionais, um para cada 160 habitantes do país. Nós conversamos com o Matheus Parisi e o Bruno Cotti, são criadores e diretores dessa série. Mas antes de ouvi-los, nós vamos ver um pequeno trecho do programa que foi cedido gentilmente pelo Canal Brasil para o Ver TV. Não está nem no YouTube, é exclusivo para o Ver TV. Vamos ver. Uma sátira não, é um real interesse nesse universo, mas brincar um pouco também com essa erudição e com esse saber e transformar isso também um pouco em cultura pop, adequar isso para a televisão. Olha, nós estamos chegando ao final do programa, mas eu estou percebendo que há 3 tipos de programa, né? Já há esse de humor, porque isso é um humor, né? Há os programas sérios, né, de sessão de terapia, me parece que é bem visto pelos psicólogos, e há os programas que também são sérios, com a presença de psicólogos sérios, né, mas que são mais populares, vamos assim dizer, do auditório. É essa a tendência? O que você acha, Maria? Lalo, eu queria dizer uma coisa. Eu acho que é o seguinte, tem uma diferença entre esses programas em relação ao público. Sim. Eu acho que os programas como Casos de Família e Márcia, eles também são muito mal vistos, porque a construção deles tem o psicólogo, mas o conflito impera, sobretudo na última versão de Casos de Família e tal. Então, eu acho que existe um formato que, bom, para esse público que não é a classe média, são pessoas que gritam, são pessoas violentas, são pessoas... Eu acho que existe um certo preconceito, na verdade, da produção também, eu acho, de olhar para essas pessoas e, bom, ainda que tenha um psicólogo, tem barraco. Então, para esse público, a gente faz barraco. Por outro lado, para esses outros programas ficcionais, é possível o psicólogo ocupar um outro lugar porque ele se dirige a outro público. Eu penso na participação do Gicovati na novela, eu esqueci o nome da novela, Passione, da Rede Globo. Eu lembro da participação do Gicovati na novela Passione e ele representava o Dr. Flávio Gicovati, ele mesmo, analisando um dos personagens da novela. E isso não gerou tanto burburinho assim, isso eu não sei se foi tão mal visto, ainda que o Gicovati seja não um psicanalista, mas um psiquiatra, né? Mas ele é um médico formado pela Universidade de São Paulo bom, tem uma grande carreira, 40 anos, no consultório, 8.000 pacientes. Ele tem uma dupla atuação no consultório e também no trabalho de divulgação, na mídia, em diferentes meios de comunicação, e agora no rádio e, há um tempo atrás, na novela. E a participação dele não foi mal vista. Então, também é interessante pensar... Enfim, em várias coisas, para que público esses programas são feitos e como são feitos. E esse especialista é um médico, é um psicólogo, eu acho que tem um status diferente, eu acho. Não, e nós estamos mostrando programas, você está se referindo, a sua pesquisa foi em cima, de programas da TV aberta. Sim, e esses programas, Sessão de Terapia, e este outro agora, esse humorístico, são para a TV fechada. Você tem toda a razão, né? São públicos diferentes porque são públicos, inclusive, que podem pagar. Esse da TV fechada pode pagar, né, a assinatura. Então, há essa diferença que eu acho que você lembrou bem. Mas eu queria pegar um gancho aí do que você disse, Maíra, porque talvez...
olhar para esse público dessa forma faça também com que esse público seja dessa forma. Ou seja, a partir do princípio de que o barraco num programa de auditório funciona para a classe C, então vamos fazer barraco que produz mais ainda essas pessoas nessa condição e nessa posição de fazer barraco, sem condição de lidar com as suas questões, seus conflitos de outra forma. Então, a mídia tem um poder grande, isso e para além dos psicólogos, que aí tem um poder até muito pequeno nesse sentido, de produzir subjetividade de um jeito importante. Então, achar que para a classe C tem que mostrar barraco é achar que a classe C só pode lidar com seus conflitos como fazendo barraco. Concordo plenamente. E aí vai alimentando essa... É isso aí. E é por isso que eu me recusei, assim, não que isso tenha sido um pedido e tal, mas é por isso que, assim, ao menor sinal de que aquela conversa pudesse virar um barraco, enquanto eu mediava o programa, eu dava um jeito de colocar um freio. Exatamente por isso, porque eu não acho que a classe C tem que ser tratada dessa maneira, eu não acho que a classe C, que ninguém precisa ser tratado dessa maneira e que barraco faz parte de algum determinado... É isso, Camargo. Mas ainda uma coisa, eu acho que existe um formato desse programa, mas eu acho que as pessoas que participam, elas são muito mais, elas explodem com esse formato e dão outros sentidos para a participação. Então, ainda que seja barraco da audiência, enfim, tem esse público, eu acho que as pessoas vão além disso e fazem outros usos do programa do que o papel que é desenhado. Muito bem. Nós estamos chegando ao fim do programa. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, os esclarecimentos, os comentários. E eu espero que a gente tenha contribuído também para o telespectador entender um pouco mais, né, a produção. Né? Você descobriu coisas interessantíssimas na sua pesquisa, né? Que será publicada em breve. Em breve. Né? A presença das caravanistas, né? Pessoas que organizam as caravanas para ir no programa. Eu agradeço muito a presença de vocês e espero vê-las outra vez aqui no Ver TV. Eu quero agradecer também a você que nos acompanhou de casa, lembrando que todos podem acompanhar o nosso programa pelo Twitter e pelo Facebook. Até a semana que vem com mais um Ver TV. Um programa para quem gosta de televisão. Até lá!